Olá, estamos de volta com a pérola de número 4, a perfeição em serviço devocional a Deus ou Bhakti Yoga. A palavra Bhakti significa devoção, e devoção significa amor a Deus. Serviço a Deus em amor e devoção sem esperar nada em retorno. Então, para que a gente possa servir a Deus mais e melhor, a gente precisa controlar a nossa mente. E no capítulo 6 da Bhagavad Gita, onde Krishna menciona que para poder controlar a mente, um devoto age sempre moderadamente. Então, o que é agir moderadamente? Agir em consciência de Deus, em consciência de Krishna, em consciência que eu estou servindo a Deus, portanto, eu tenho que estar na minha melhor fase, na minha melhor performance, na minha melhor atitude, no meu melhor pensar, sentir e agir para Deus. Ele é equilibrado no comer, não come nem mais nem menos do que precisa, não dorme, trabalha ou recreia, nem mais nem menos do que precisa. Então, tudo é equânime. A palavra equanimidade traz essa balança, esse balance, como diz em inglês, interior, entre a mente e os sentidos, do sentir, do agir, usando os sentidos de forma equilibrada, através do comer, do dormir, da recreação, da diversão. Interessante que o trabalho e a recreação sejam mencionados. Tudo deve ser feito moderadamente. Quem trabalha demais ou perde tempo demais com o gozo dos sentidos não consegue cantar o mantra Hare Krishna. Não tem tempo para ler as escrituras sagradas e não pode ser uma pessoa meditativa, porque ela não tem tempo para se associar com os outros devotos, porque vive o tempo todo com a mente enterrada. Eu sempre cito esse exemplo da cegonha. Não é a cegonha, é aquele bichinho que ele tem um pescoço grande e ele pode alcançar bem profundo no interior da terra. E ele coloca sua cabecinha ali e ele fica com a cabeça dentro desta terra, procurando achar comidinhas, formiguinhas, minhoquinhas, e isso tudo é igual a desfruto dos sentidos. É claro que um animal ele precisa comer, mas quando a gente só pensa em comer, dormir, se defender e acasalar, que significa sexual, acasalamento, nosso mestre Srila Prabhupada, que está aqui também vivendo e aprendendo com Srila Prabhupada, e na voz de Chandramukha Swami, e no final de tudo aqui eu introjetando algumas palavrinhas para brilhantar a fala dos mestres maiores, quando a gente só dorme, come, se defende e acasala, e a gente fica o tempo todo com a mente pensando nos sentidos, em satisfazer os sentidos, a gente se iguala aos animais. A gente fica com a cabecinha enfincada na terra, pensando nas coisas materiais. É especialmente perigoso trabalhar demais para acumular dinheiro. Por quê? Porque você vai perder seu tempo acumulando dinheiro. Você não vai ter tempo para gastar esse dinheiro e você vai deixar esse dinheiro gerando, talvez, quem sabe, todavia, contudo, conflitos para seus herdeiros, se é que você tem herdeiros, se degladiarem. Em vez de você estar aproveitando a sua vida, você está no corpo material e você é uma alma, Aham Brahmasmi, eu sou uma alma, e eu preciso utilizar da minha existência material para me aperfeiçoar. Então, o que é se aperfeiçoar? É expandir o nível da minha consciência, expandir a minha inteligência espiritual, expandir a minha inteligência onde eu vou poder entender tudo o que acontece, ou quase tudo, quando se reflete na matéria, as coisas já vêm da parte espiritual. A lei do espírito precede a matéria, já diz meu mestre
japonês Mokichi Okada. No mundo material, todos são muito ativos em relação a ganhar mais e mais dinheiro, em relação a ampliar o seu comércio, o seu tempo de sono e sua gratificação dos sentidos. Esta é a missão da vida da maioria das pessoas no planeta Terra. Ampliar coleta, ampliar o comer, ampliar o sono, ampliar a gratificação dos sentidos. Então, Srila Prabhupada está nos mostrando aqui que nós vivemos, como eu digo, com a cabecinha enterrada nas coisas materiais. Entretanto, essas atividades devem estar ausentes da vida de um devoto. Por que ele fala devoto? Porque as pessoas que são devotas, que praticam Bhakti Yoga, elas se devocionam a Deus e não à matéria. Você tem a coluna de Deus, a coluna espiritual, e você tem a coluna material. Qual é a coluna que você está tentando escalar? Porque Jesus já diz nos seus ensinamentos bíblicos, não se pode servir a dois senhores. Ou se ama um, ou se odeia o outro, ou se odeia um e ama o outro. E aí a gente fica nessa dualidade. Aqui no planeta Terra é o mundo da dualidade, no mundo material. Então você tem que fazer a sua cabecinha no sentido de saber a quem você vai servir. Eu escolhi, depois de muito tempo na ilusão material, servir a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e suas divinas expansões plenárias, na filosofia védica, que nasceu na Índia, porque é a filosofia mais antiga deste planeta Terra. E é uma filosofia completíssima, onde se você quiser realmente estudar, e você quiser se aperfeiçoar, você vai encontrar o sono bono, ou seja, a cereja do bolo. Sono bono é uma expressão. Então, quando a gente quer fugir de tudo isso, a gente busca a mente equânime, a gente busca estar mais equilibrado, porque a mente da gente, ela pode ser sua amiga, como diz Krishna na Bhagavad Gita, como ela pode ser sua inimiga. Então, a gente se esforça demais para obter arduamente as coisas materiais, e isso é prayasha. Prayasha significa você só pensar em se esforçar para ter coisas materiais. O devoto não deve ter muito entusiasmo quanto a alcançar alguma meta material. Ele não deve ser uma pessoa que se ocupa em atividades fruitivas materiais, que trabalha muito duro dia e noite para conquistar recompensas materiais. Então, isso é ilusão. Porque você diz, não, mas eu preciso trabalhar dia e noite, noite e dia, eu preciso ter 2 trabalhos, eu preciso ter dinheiro para fazer uma reforma na minha casa, e se eu não fizer isso, eu não vou conseguir esse dinheiro. Aí você mete a cabeça para trabalhar arduamente, você consegue esse dinheiro, você reforma a sua casa, e aí você morre. Aí eu pergunto a você que me assiste agora, o que você acha disso que eu estou falando agora? Porque é nisso que a gente se empenha. A gente se empenha em ter as coisas materiais para dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e no final de tudo, você perde seu tempo, você não investe seu tempo para buscar a consciência de Deus. Você investe seu tempo para cada dia mais ficar enredado nas coisas materiais. Da mesma forma que alguém que esteja empenhado seriamente em despertar sua consciência espiritual é valorizado por nós na concepção material de vida. Valoriza-se muito quem trabalha com afinco para ter sucesso material. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Da mesma forma que alguém que esteja empenhado seriamente em despertar sua consciência espiritual, querer despertar espiritualmente, é valorizado por aqueles que também estão buscando as mesmas coisas. Só que isso é uma plataforma espiritual, não é a plataforma material. Na concepção de vida material, valoriza-se muito quem trabalha com afinco para ter sucesso material, não é isso? Quanto mais tem, mais quer, e quanto mais tem, se sente o dono da conta bancária milionária. De qualquer modo, cada um possui uma natureza que irá conduzi-lo a executar certas atividades neste mundo. Mas ainda assim, a paixão precisa ser refreada. Por quê? Porque se você parte da concepção que você é uma alma,
e que você precisa aproveitar-se desse corpo material para evoluir. E se você pega o valioso tempo que você tem e você só pensa em acumular riquezas, qual é a profundidade de uma pessoa que só pensa em coisas materiais? Qual é a profundidade que essa pessoa tem em conversar com você acerca de Deus, do absoluto, de Krishna, das coisas transcendentais, de trocar um papo com você espiritual, até mesmo você citar outros exemplos e ver o que tem acontecido na sua vida e que você vê as maravilhas de Deus que Ele executa na sua vida, quando você está conectado, quando você pega o plug da sua tomada e liga na caixa transcendental divina, onde está acoplada a suprema personalidade de Deus e suas divinas expansões plenárias, e você vê a diferença que é você estar ligado às coisas de Deus. Com conhecimento espiritual, aprende-se a direcionar as paixões para as aspirações espirituais genuínas. Essa é a maneira de livrar a pessoa completamente das atividades do mundo. Aqui, nosso mestre maior, Srila Prabhupada, diz que o entusiasmo excessivo que visa atingir metas materiais também é prejudicial. Não se deve trabalhar muito duro dia e noite atrás de recompensas materiais. Eu conheço várias pessoas que fazem isso. E aí você tenta dar umas pinceladas nessas pessoas com algum conhecimento espiritual para que elas saiam desse enredamento material. Não que eu não esteja enredada, mas eu estou menos enredada, digamos assim. E isso não é motivo para eu me sentir orgulhosa, nem ter falso prestígio, não. É um motivo para que eu possa me avaliar dia, noite e dia, nesse processo de consciência de Deus, cada dia mais e melhor, e entender que eu não preciso mais, na idade que eu estou, estar lutando por tantas coisas materiais, que eu tenho que aproveitar esse tempo que me resta aqui neste mundo material para servir a Deus mais e melhor. Porque esse é o objetivo da minha alma, esse é o objetivo de todas as almas, e afinal de contas, nós não somos corpos materiais. Nós somos almas em corpos materiais para exercer as funções espirituais. E ter as nossas responsabilidades materiais de trabalho, etc e tal, mas você coloca sempre Deus no primeiro plano dessas suas coisas materiais. E aí você vai resolver os seus problemas e vai sair da ilusão, com certeza. Porque você vai cada dia mais tendo discernimento, você vai cada dia buscar ter uma vida simples, com pensamento elevado, mas quando você trabalha duro, dia e noite e dia, atrás de recompensas materiais, você acredita que isso vai resolver os seus problemas materiais, e isso é ilusão, porque não vai. Pelo contrário, vai acarretar outros problemas materiais de doenças, de conflitos na sua vida. Então, você tem que ter uma equanimidade, você tem que estar equânime, né? A gente tem que buscar empregar os nossos sentidos para ouvir, para cantar o Mahamantra Hare Krishna, para lembrar de Deus, para adorar Deus, e também saber o que deve se fazer, o que não se deve fazer, porque é um momento crucial de meditar em cima das dúvidas, e as dúvidas elas corroem a nossa vida, porque a gente fica perdido. Se a gente está perdido, a gente não confia no absoluto Deus Krishna. Uma alma completamente liberada começa sua resposta fazendo um alerta sobre o perigo de uma pessoa desperdiçar sua valiosa vida, sua valiosa energia humana, dedicando-se a trabalhar duro dia e noite, em detrimento das práticas espirituais, ou seja, com a cabeça nas coisas materiais e tchau, parte espiritual. Estando cegas ao conhecimento da verdade última, que é sobre Deus, a verdade absoluta, pessoas absortas materialmente perdem seu tempo valioso ouvindo assuntos inúteis. É só você conversar com as pessoas da atualidade, você vai ver como elas estão vazias e periféricas. Elas não têm conteúdo mais aprofundado, nem muito menos filosofia espiritualista. Muitas têm, mas pouco. A maioria não tem. E a maioria é nesse peso da balança quem ganha nessa história de comparação. Nesse contexto, Srila Prabhupada aproveita para esclarecer que existem dois tipos de chefes de família. Um
mesmo associado a esposa e filhos, dedica-se ao avanço espiritual, enquanto o outro só pensa e age para o benefício próprio ou dos membros de sua família. Isso é igual a egoísmo. Então, você tem sua família, você tem seus filhos, e você educa seus filhos em consciência de Deus, de Cristo. E você está nesse movimento de consciência de Deus, e você vai trabalhando isso com você, com os membros da sua família. Mas se você não trabalha isso com você, nem muito menos com sua família, então você só pensa em você, e você só pensa apenas nos membros da sua família. Isso se chama egoísmo e ignorância espiritual, estando nessa coletividade de grupos chamados famílias. Então, quando aqueles que estão interessados apenas em si mesmos e nas suas famílias, eles costumam invejar os outros, que são mais bem-sucedidos do que eles. Isso é inveja, cobiça. E isso é uma qualidade escura, uma qualidade doentia, a cobiça e a inveja dos outros. É bastante conhecido também um verso em que o nosso querido Shukadeva Goswami, um erudito, um mestre, costuma a falar que costuma passar seus dias. Espera aí, minha gente. É bastante conhecido também um verso em que Shukadeva Goswami fala que é um chefe de família assim, materialista, que costuma passar seus dias trabalhando duro para sustentar sua família e suas noites, ou dormindo ou praticando sexo, portanto não desperta interesse em Atma Tattva, a verdade acerca de si mesmo, chamada aqui de Atma Tattva, saber quem eu sou, e do seu verdadeiro eu, que é o Atma. Concluindo, assim, aquele que deseja se livrar de todas as misérias deve ouvir, glorificar e também se lembrar da personalidade de Deus, que é a super-alma que vive em seu coração, o controlador e o salvador de todas as misérias. E para isso, voltando aqui ao início da leitura, no capítulo 6 da Bhagavad Gita, a Suprema Personalidade diz e menciona que para poder controlar sua mente, um devoto deve agir moderadamente e equilibrado em sua alimentação, no seu sono, no trabalho e na recreação. Na alimentação, no seu sono, no trabalho, na recreação. Gente, a vida espiritual é pura regras e regulações. E a gente não quer. A gente não quer seguir nem regras nem regulações. E a gente, especificamente, desculpa aqui, o bullying, os brasileiros não querem. Os brasileiros querem fazer suas próprias regras e regulações. Por isso que o Brasil é a bagunça que é. Apesar de ser um país belamente criado pelo Criador, pelo Senhor Brahman, na filosofia védica, o Criador, ele que criou tudo e todos. O Brasil, a gente aqui quer sempre dar um jeitinho nas coisas e sempre passar uma perninha no outro e sempre dar uns pinotinhos para se livrar de regras e regulações. Por isso que a gente é considerado uma raça que só pensa em futebol, em samba e nessas músicas que ultimamente cada dia ficam piores, degradadas. E isso não é preconceito, isso é uma realidade. Então, a gente precisa mudar a nossa vida para ouvir, glorificar e se lembrar de Deus, em vez de estar com a cabeça enterrada, feito uma eminha na terra, com a cabecinha lá dentro, buscando enriquecer, acumular, querer sustentar sua família e mostrar que sua família é poderosa e feliz, que isso não é verdade, porque é só conversar com as pessoas que você vai encontrar a pura realidade. E é isso que eu venho encontrando ao meu redor, tanto na parte familiar como na parte de amigos, porque todos e todos têm problemas e não acordam porque estão dormindo acordados. Mas aí, quando você tem a felicidade de ouvir sobre a Suprema Personalidade de Deus, sobre a ciência sagrada da Bhagavad Gita, sobre a pérola do amor a Deus em Bhakti, você vai acordar e você vai dizer, chega, acordem almas, acordem, vocês estão dormindo no colo da bruxa chamada Maia, ilusão. Até quando vocês vão se permitir viver assim e em vão? Porque isso é viver em vão mesmo. E depois, quando a gente sair de dentro desse casulo, desse corpo material, dessa máquina material chamada de corpo material, a gente vai se arrepender muito lá fora, quando sair de dentro daqui dessa prisão que é esse corpo. E entender que a gente teve todo o tempo do mundo para dar o clique
e dizer: eu acordei para a realidade e assim me modificarei em Bhakti, em devoção a Deus. E aí sua vida vai mudar. Tenha certeza. Quem viver verá. Porque é só praticar a ciência da Bhakti Yoga, a ciência suprema da devoção a Deus, do amor a Deus, com suas devidas regras, regulações e práticas. Com gratidão, eu encerro mais um dia. A perfeição em Bhakti, amor a Deus, vivendo e aprendendo com os nossos mestres espirituais, pelo meu mestre espiritual, Chandramukha Swami. Gratidão.